pessoal, como vão vocês? Eu estou muito bem. E hoje eu vim falar para vocês sobre edificar pensamentos nobres. O processo de autoconhecimento, ele primariamente te proporciona se livrar da ilusão causada pelos pensamentos caóticos. As pessoas que vivem no processo de ida e vinda do plano espiritual para o plano físico, que muitas vezes se encontram nos umbrais ou que se encontram atrelados a processos não tão positivos, digamos assim, elas sempre estão presas a certas ilusões invariavelmente causadas pela mente. Até uma frase que recentemente li num livro, que a mente humana, que a vida humana, ela é muito mais mental do que biológica. A criação da nossa vida, do que existe ao seu redor, da sua realidade, ela é muito mais causada por conta da sua capacidade mental do que pela questão física, biológica. Então, a sua mente, ela cria a sua realidade. Nada é o acaso, tudo tem um motivo, e aquilo que você vivencia, aquilo que você experiencia, tem fonte de sua mente. A principal função da gente estar aqui, no plano físico, na matéria, vivendo nesse planeta, a razão de tudo isso aqui existir neste plano, é basicamente você poder lidar com a sua capacidade de criação. Você é um espírito que tem uma capacidade gigantesca de criar tudo que lhe vem à mente. Digamos que assim como uma centelha divina, como Deus que que criou tudo isso, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Exatamente, nós temos a mesma capacidade de criação que Ele. Porém, ainda muitos não sabemos como lidar com este tipo de criação. Nós não temos nem uma fração dessa capacidade que, digamos, Deus possui. E o plano físico, ele é basicamente como uma escola para a gente aprender a lidar com o primeiro passo, que é trazer o equilíbrio. Uma vez que você adquire o equilíbrio mental, você passa a poder ter um plano livre para poder criar o que você realmente deseja. Então, as ilusões, que normalmente são muito ligadas ao apego, à questão da matéria física, de questões de dinheiro, de apego a situações, apego a pessoas, tudo isso são grandes ilusões. E que essas ilusões criam como se fossem loopings, como se você ficasse preso numa situação infinitamente. E quando você fica preso nessa situação infinitamente, você cria essa realidade de estar preso àquilo. Então, quando você busca o autoconhecimento, por exemplo, por processos de meditação, de acalmar a mente, é como se você fosse aos poucos se livrando de todas essas ilusões. E com isso, você cria como se fosse um mar calmo. Você acaba com as tempestades dentro da sua mente e você cria um mar calmo, um terreno limpo, uma área plana, calma. E é a partir deste ponto, a partir desta área calma, dessa tranquilidade, é que você pode finalmente edificar aquilo que você realmente deseja. Tendo esta área calma, você finalmente pode experimentar aos poucos o processo de criação da sua realidade. Esse é um dos instrumentos que a gente tem aqui no plano físico, que, por exemplo,
Quando estamos no plano espiritual, o que nós mentalizamos, o que nós pensamos e fixamos na nossa mente é manifestado. Por isso que alguns dizem que no plano espiritual vem o céu ou o inferno. O céu e o inferno não existem, eles são criações mentais. As pessoas que estão presas ao apego físico, coisa do tipo, elas criam aquele ambiente no plano espiritual. Então elas vivem naquele ambiente que é compatível com o que elas pensam. O plano físico também acontece isso, só que aqui é como uma escola preparada para que os acontecimentos da nossa mente sejam mais arrastados, mais lentos. Digamos que é como se no plano espiritual a gente tivesse uma massinha de modelar muito boa que a gente mexe e ela se molda conforme a gente pensa. E aqui o plano físico é como se ele fosse feito de uma massinha bem dura, que você precisa de muita insistência para conseguir mover ela e deixar do jeito que você quer. E é claro que isso é uma ferramenta exatamente para as pessoas que ainda estão presas nas ilusões, para que elas não criem instantaneamente, digamos, situações muito ruins, não criem infernos, entende? Então você tem essa ferramenta do atraso. Num ambiente com essa ferramenta do atraso, se a gente pensa alguma besteira, alguma coisa que a gente não quer, a gente não vai criar isso instantaneamente. Isso vai se arrastar por um longo período e só vai se manifestar se a pessoa mantiver aquilo por muito tempo no seu íntimo. Então aqui a gente tem a oportunidade de parar para analisar o que nós estamos mantendo em nossa mente, o que se passa no nosso sentimento interno, no nosso comportamento interno. E nós temos a oportunidade de rever isto, acalmar e buscar o que a gente realmente deseja, aprender a lidar, a não ficar mais preso às ilusões externas que aprisionamos inclusive internamente. Por isso que é a importância do autoconhecimento, para você entender que dentro de você é ilusão, para você se livrar dessa ilusão, para você se acalmar, poder ter o plano limpo, vazio, e aí sim, a partir do momento que você aprende a estar constantemente nessa calmaria interna, você pode finalmente edificar os pensamentos nobres, os sentimentos nobres, e a partir disso poder manifestá-los. Manifestá-los tanto no físico quanto no espiritual. E era essa a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês. Até a próxima.